A Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi uma série de acontecimentos que mudaram o cenário político, econômico e social da França. Contexto geral. A França, em 1789, era um país falido. Os exageros da corte, os gastos excessivos com guerras, a indisposição com a Inglaterra e os privilégios dispensados ao clero e à nobreza fizeram aumentar a insatisfação da população. Contando com cerca de 25 milhões de habitantes, a sociedade era altamente estratificada, dividida em 3 estados. O topo da pirâmide era ocupado pelo primeiro estado, ou cerca de 120 mil pessoas que detinham cargos na igreja, possuidoras de 10% das terras do reino. Eles eram isentos de impostos, serviço militar e até mesmo julgamento em tribunais comuns. O segundo estado era composto por cerca de 400 mil nobres, a maioria dos quais viviam em seus próprios castelos ou na corte real em Versalhes. Eles também não pagavam impostos, sendo sustentados pelo trabalho de 98% da população, que consistia, portanto, o terceiro estado, este formado por mais de 24 milhões de pessoas de diversos setores sociais, burgueses, artesãos, trabalhadores e a mais miserável parcela desta população, os camponeses. 80% da renda do terceiro estado era destinada ao pagamento de impostos. Além das injustiças sociais e os privilégios que o clero e a nobreza desfrutavam, os burgueses, peças fundamentais da Revolução, viam a má administração como um empecilho para o desenvolvimento do capitalismo. A Revolução Francesa teve vários motivos, mas alguns merecem destaque especial. O governo absolutista do rei Luís XVI e os gastos excessivos da corte. O inverno rigoroso que assolou as plantações da Europa, causando ainda mais fome e miséria numa população já faminta e que crescia rapidamente. O envolvimento e o apoio financeiro na Guerra da Independência dos Estados Unidos. A participação e a derrota na Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra. A ascensão da classe burguesa que desejava mais liberdade em relação ao comércio e o fim dos altos impostos. O movimento cultural e intelectual iluminista que buscava a reforma social e o fim dos pensamentos medievais. E, por fim, a busca geral por melhores condições de vida. Fases da Revolução Francesa. A Revolução Francesa pode ser dividida em fases e uma série de medidas que motivaram ainda mais a Revolução. A primeira fase foi marcada pela convocação da Assembleia dos Estados Gerais, em 5 de maio de 1789, pelo rei Luís XVI, como citado antes. Os estados eram o clero como primeiro estado, a nobreza como segundo e os representantes da maioria da população que eram deputados do terceiro estado. O principal motivo dessa convocação era a preocupação do rei em relação à situação econômica do país. Ele propôs a criação de um novo imposto a ser cobrado do primeiro e segundo estados, mas isso gerou revolta entre os membros do clero e da nobreza, que votaram, obviamente, contra esse novo imposto. Como consequência, uma nova votação foi realizada para cobrar mais impostos do terceiro estado. Como cada estado tinha direito somente a um voto e não era por representante, essa proposta venceu com 2 votos a favor do primeiro e segundo estado e um voto contra do terceiro estado, que afinal era a parcela da população que já sofria com as cobranças abusivas. A reação dos representantes do terceiro estado foi de exigir que a votação fosse por representante, mas foi negada pelo rei. Com a rejeição, o terceiro estado então se autoproclamou Assembleia Geral Nacional. Com isso, as decisões não seriam mais votadas entre os estados.
O rei ficou surpreso com a audácia e ordenou que os outros 2 estados se unissem a ele. Convocou o exército para sufocar o que via como uma sedição e determinou o fechamento da sala onde ocorria a assembleia. Os deputados do terceiro estado então se reuniram em uma sala onde a nobreza costumava participar de jogos e decidiram que ficariam ali reunidos até a instauração de uma constituição, o juramento do jogo da pela. A queda da Bastilha. Quando a notícia da traição de Luís XVI se espalhou, grande parte da população se revoltou. Em 14 de julho, uma multidão invadiu os arsenais do governo e se apoderou de cerca de 30 mil mosquetes, rumando depois até a Bastilha, a antiga fortaleza, onde o governo encarcerava os opositores, e tomou-a após algumas horas de combate. Embora estivesse praticamente desativada na ocasião, ela constituía um dos maiores símbolos do absolutismo, e sua queda costumava ser tratada com o marco zero da Revolução Francesa. A queda de Bastilha foi o evento máximo e decisivo para o início da Revolução Francesa, pois era a prisão para a qual o rei enviava injustamente os condenados. Foi um evento tão importante que até hoje o dia de 14 de julho é um feriado nacional, comemorado na França como a Festa da Federação. Após a invasão da Bastilha, a Assembleia Geral Nacional se transformou em Assembleia Constituinte, onde os deputados elaboraram uma Constituição que determinou o fim dos privilégios feudais e de nascimento, a igualdade de todos perante a lei e a garantia de propriedade. Foi feito um juramento que deu origem ao lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Em 1791, foi votada e aprovada a Constituição que estabelecia a monarquia parlamentar e limitava o poder do rei pela atuação do parlamento, que era formado por uma parte da burguesia. Na prática, o poder continuava nas mãos de uma minoria privilegiada. O povo francês ainda permaneceu sob os abusos dos impostos e isso gerou uma radicalização do movimento revolucionário. O fim dessa fase marca o momento mais tenso da Revolução Francesa, quando a população é convocada para lutar contra o conservadorismo que dominava a Assembleia. A segunda fase. A segunda fase é considerada a mais popular do movimento. Os burgueses haviam proclamado uma república, a República Girondina, em setembro de 1792, transferindo o poder do rei para a própria burguesia, dando fim à monarquia. O rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta buscavam restabelecer o poder, e para isso se aliaram à Áustria, que tinha intenções de invadir a França. Os burgueses descobriram e prenderam Luís XVI e Maria Antonieta, acusados de traição. Luís XVI foi condenado e morreu em janeiro de 1793 na guilhotina, e em setembro do mesmo ano, Maria Antonieta foi decapitada. Com isso, o movimento revolucionário, agora mais popular, crescia cada vez mais e era liderado pelo grupo chamado de Jacobinos. Em um cenário de guerra civil, os jacobinos conseguiram derrubar os girondinos do poder e instituíram uma nova Constituição em 1793. Entre os pontos mais importantes da Constituição estavam alguns princípios que agradavam às classes populares. A extinção da escravidão negra nas colônias francesas, criação do Tribunal Revolucionário que julgava os contrários à Revolução, que eram condenados à guilhotina,
A reforma agrária, que confiscava as terras do clero e da nobreza, dividindo-os em lotes para serem vendidos aos camponeses, que podiam pagar em 10 anos. A organização do Comitê de Salvação Pública, formada pelos responsáveis do Poder Executivo, e o Comitê de Segurança Pública, responsável por investigar os suspeitos de traição. Venda de bens públicos e de emigrados para estabelecer a economia pública. A lei do preço máximo, estabelecendo um teto para salários e preços de produto. O sufrágio universal, que determinava que todos os cidadãos homens maiores podiam votar. Apesar de agradar a maioria da população, o governo dos jacobinos se tornou ditatorial. Eles decidiram que, para se estabelecer uma democracia e garantir as conquistas instituídas, era necessário impor o poder à população e condenar os suspeitos de traição à guilhotina. Esse período ficou conhecido como a Era do Terror e teve como líder supremo o jacobino Maximilien Robespierre. Foi o momento da Revolução Francesa que mais se utilizou a guilhotina. Até mesmo líderes jacobinos próximos a Robespierre foram guilhotinados. O caráter repressor do novo governo motivou os girondinos a articularem um golpe de Estado, que daria origem à terceira fase da Revolução Francesa. A terceira fase. Na terceira fase, o Comitê de Salvação Pública condena Robespierre e outros líderes jacobinos à morte, dando fim à Era do Terror em 27 de julho de 1794. Essa data ficou conhecida como 9 do Termidor e caracterizou o golpe que retornaria os girondinos ao poder. Era o fim da participação popular na Revolução Francesa. O novo governo foi denominado Diretório e foi responsável por elaborar a nova Constituição. Com o apoio do exército, o governo diretório manteria a burguesia protegida da República Jacobina e do antigo regime. Apesar disso, as outras camadas sociais não respeitavam o governo. Os burgueses mais influentes percebiam os riscos de uma queda do diretório diante dos inimigos internos e externos. Eles acreditavam que era necessária uma intervenção militar para manter a ordem e os lucros. O general francês mais popular da época, Napoleão Bonaparte, que havia retornado do Egito, teve o apoio de alguns diretores e de toda a burguesia para extinguir o diretório e instaurar o consulado. Esse golpe, que ocorreu em 9 de novembro de 1799, ficou conhecido como 18 de Brumário e deu início à Era Napoleônica na França. A Revolução Francesa é considerada até os dias atuais como um dos mais importantes e revolucionários movimentos de toda a história da civilização, sendo fonte de inspiração para vários movimentos que aconteceram em todo o mundo.